pela redação da peça, como sempre fazemos. Quem já está acostumado sabe mais ou menos o que a gente propõe, mas é sempre bom relembrar e reforçar isso com vocês para que possam colocar em prática, tanto nos simulados aqui que são propostos, como na hora da prova propriamente dita. Vocês sabem que uma pessoa que treina muito tem muita chance de acertar na hora do jogo para valer. Então, essa é a ideia, que vocês realmente treinem como se estivessem na prova. Redação da peça. Pessoal, redação da peça, sempre pensar em fazer uma organização em tópicos. E essa organização em tópicos envolve dividir a peça em fatos, direito e pedido. Lembrando sempre que o direito vai ser colocado de acordo com a peça processual proposta. Então, se for uma petição inicial, os fundamentos jurídicos da pretensão autoral. Se for uma contestação, impugnação aos fundamentos do autor. Se for um recurso, o direito inclui as razões para a reforma ou nulidade da decisão. Então, dentro desse conceito amplo do direito, nós vamos pensar em adaptar aí para cada peça específica. Por que fazer essa organização em tópicos? Pode ter alguém que fale, não tem uma obrigatoriedade de ser dividido em tópicos, né? O Código de Processo Civil, nos dispositivos que fala sobre o que deve ter uma peça processual, fala só do conteúdo, então fatos, fundamentos jurídicos, impugnação aos fundamentos da decisão recorrida e pedidos, mas não uma organização em tópicos. Para fins de concurso, nós falamos nessa organização em tópicos por várias razões. A primeira delas é para facilitar a sua forma de expor o conhecimento. Tendo já uma maneira pré-determinada de fazer a resposta, fica fácil para adaptar, a depender do que aparecer lá na hora da prova. A segunda razão é para facilitar a exposição, uma vez que você não vai ter tempo para fazer rascunho. Então, já tendo isso mais ou menos direcionado na cabeça, fica mais fácil colocar na hora de escrever. E a terceira razão, e talvez a mais importante, é não deixar que o examinador não conheça alguma coisa que está sendo colocada por você ali, por não estar tão claro ou estar em um tópico ou não estar em tópico. Então, conseguir fazer essa divisão permite que também o examinador, na hora que faz a divisão do espelho de correção, consiga identificar o conhecimento que foi ali exposto na peça. Essa é a orientação, os nossos alunos fazem muito isso, facilita a redação e facilita também para quem está corrigindo. Letra legível. E aqui, quando falamos de letra legível, falamos em uma letra que seja não bonita, mas que seja compreensível, pela única razão, você não perder ponto, porque o examinador não consegue identificar a palavra que está ali escrita. Com relação à letra e à redação da peça por escrito à mão, nós recomendamos que você sempre faça uma avaliação antes daquela peça, daquela semana específica, daquela rodada, para ver se é o caso de dar ênfase ao estudo da peça, ao estudo do conteúdo, e não perder tanto tempo fazendo a escrita à mão, no computador é muito mais rápido, ou se já é um conteúdo que você domina e que é tranquilo para você, uma peça processual que você já está habituado a fazer, aí sim aproveitar a oportunidade de fazer à mão e treinar a letra, o tempo, porque o tempo de escrita à mão também é diferente da escrita no computador, e na prova vai ter que ser à mão. Então, sempre fazer esse balanço e fazer rodada sim, rodada não, de acordo com a sua necessidade, o seu tempo disponível e o que é importante para você dentro daquele contexto daquela rodada. Se é mais importante treinar a escrita à mão, o tempo e tal, porque o conteúdo está consolidado, ou é melhor dar ênfase para o conteúdo, depois, numa outra oportunidade, fazer a escrita à mão. Letra legível,
utilização de vocabulário jurídico adequado, evitar repetições de palavras, cuidado com pontuação, usar elementos de coesão, esse também aqui é o próximo tópico, estruturar a peça com um raciocínio claro e um texto coeso, porque também nós temos falado aqui. A maioria dos candidatos, os candidatos que chegam concorrendo efetivamente para as vagas dos concursos, são bons candidatos, que fazem respostas corretas. Geralmente acertam a peça e o gabarito com relação ao conteúdo. Então, o seu desafio para poder ser aprovado e dentro do número de vagas abertas no concurso é fazer uma peça que se destaque no universo de muitas peças corretas. E aí, esse conjunto que integra o vocabulário jurídico, a forma de exposição do conhecimento, a apresentação da peça vai fazer a diferença na pontuação. Isso é muito claro para a gente que corrige, está acostumado a corrigir. É fácil perceber um candidato que tem habilidade com o vocabulário jurídico, que conhece a forma de estruturar uma peça e que a gente consegue perceber uma identidade do que é feito ali como resposta e também do que acontece na realidade dos processos. Então, essa é a ideia. Se você não atua fazendo elaboração de peças, a ideia, então, é que você pegue peças de outras fontes, né, que não uma sua própria. Hoje, os processos eletrônicos facilitam muito isso. E, para aquisição de vocabulário jurídico, ler julgados do STJ e do STF. Do STJ são os melhores, porque você tem uma gama maior de possibilidades de encontrar também assuntos com os quais você se identifica, e aí pode fazer um estudo mais tranquilo, mas só para absorver o vocabulário jurídico, sem que seja tão pesado como é, em geral, o estudo para concurso. E aí, fazer e ir agregando e acumulando essa forma de escrever que seja familiar ao tipo de concurso que você quer. Essa é a ideia de vocabulário jurídico adequado. E citar com isso também nós temos falado muito, os alunos têm feito isso, citar com as próprias palavras os dispositivos legais, os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, porque muitas provas não permitem consulta. Além do que, a simples reprodução de um artigo de lei, súmula ou jurisprudência não demonstra que você realmente entendeu e consegue aplicar aquele entendimento no caso proposto. Então, abrir aspas e copiar o dispositivo legal pode ser um tiro no pé, porque o examinador vai simplesmente ignorar aquilo, já que não, pelo menos em regra, não traz a sua compreensão do ordenamento jurídico, né, com as suas próprias palavras, e também você pode perder tempo. Então, é melhor que faça um tempo precioso que pode ser usado para a exposição do conhecimento com o que você faz de escrita, sem ficar apegado à cópia. E, além disso, nas provas que não permitem nenhum tipo de consulta, se você não se habituar a raciocinar o ordenamento jurídico sem ter essa muleta do código ou do livro ali do seu lado, você vai ficar totalmente desamparado na hora da prova e às vezes não vai travar, não vai conseguir nem começar. Então, é importante aos poucos, conforme o conteúdo vai sendo assimilado e realmente cada vez mais ficando longe aí dos códigos, dos livros na hora de fazer o simulado. Essa decoreba e ficar apegado à letra da lei, ela serve para a primeira fase. Isso você tem que fazer mesmo, mas na prova prática de PS e também nas discursivas, aí você tem que aprender a expor a norma, a súmula e a jurisprudência que não seja simulada com as suas próprias palavras.